Sabe qual é um dos projetos mais audaciosos e, ao mesmo tempo, secretos do Brasil hoje? A gente está falando da construção de um submarino de propulsão nuclear, o SN Álvaro Alberto. E hoje a gente vai desvendar esse dossiê. Mas calma aí. Um submarino nuclear? Para quê? Para entender a razão de um investimento tão pesado, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que ele vai proteger. E a resposta está numa fronteira que a maioria de nós nem sabe que existe. Pois é, o Brasil tem uma fronteira invisível, é a nossa Amazônia Azul. É uma área, nossa, gigantesca, debaixo d'água, que é nossa, por direito. Só que como ela não aparece nos mapas comuns, né, acaba passando batido. E quando a gente fala gigantesca, é gigante mesmo. Estamos falando de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é um espaço imenso. E aqui vem o ponto-chave. Essa área toda, riquíssima, está em grande parte desprotegida, vulnerável. Tá, mas e daí? Por que isso é tão importante? Simples. Essa região é um verdadeiro baú do tesouro submerso. Pensa só, tem petróleo, muito petróleo do pré-sal, tem minerais raros que são super estratégicos e uma biodiversidade que a gente nem consegue calcular direito. É tudo isso que dá em jogo. É exatamente aqui que a história começa a ficar séria. Para proteger esse patrimônio todo, o Brasil decidiu que precisava de algo definitivo. Uma tecnologia de ponta, sabe? Tão exclusiva que só um grupinho muito seleto de países tem acesso. Ok, mas por que um submarino nuclear? Um submarino normal, a diesel, não daria conta do recado? Bom, a resposta para isso é puramente tecnológica. Vamos lá. O submarino convencional, que funciona a diesel e eletricidade, tem um ponto fraco, um verdadeiro calcanhar de Aquiles. De tempos em tempos, ele precisa chegar pertinho da superfície para usar o snorkel, que é tipo um tubo de respiração, sabe? Para poder ligar os motores a diesel e carregar as baterias. O problema? Nessa hora, ele vira um alvo fácil. Fica totalmente exposto e detectável. Agora, compara isso com o submarino nuclear. A diferença é brutal. Ele é movido por um reator nuclear. Isso significa que a autonomia dele é, na prática, infinita. Ele não precisa subir para recarregar nada. Ele pode ficar meses, se bobear até anos, debaixo d'água, sem ser visto. E é exatamente isso que o nosso SN Álvaro Alberto vai ser. Pensa nele não só como um submarino, mas como uma cidade subaquática invisível, totalmente autossuficiente, capaz de patrulhar a Amazônia Azul de ponta a ponta sem ninguém saber que ele está lá. E o mais impressionante de tudo, o coração dele, o reator, é de tecnologia 100% brasileira. Mas desenvolver essa tecnologia não é nada fácil. E a jornada do Brasil nesse sentido é bem diferente. O país escolheu o caminho mais difícil, mas talvez o mais inteligente. Olha só, enquanto outros países simplesmente compraram essa tecnologia pronta ou receberam de bandeja, o Brasil bateu o pé e decidiu, não, a gente vai fazer a nossa, do zero. Foi uma decisão super desafiadora, mas totalmente estratégica. E o palco principal dessa saga toda fica em São Paulo, no Centro Experimental de Aramar. Foi lá que os nossos cientistas e engenheiros conseguiram duas coisas que são, assim, incríveis. Primeiro, dominar todo o ciclo de enriquecimento de urânio. E segundo, construir o primeiríssimo reator naval da América Latina. É um feito e tanto. E para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, esse submarino vai pesar 6.000 toneladas. É um monstro, um gigante de aço e tecnologia movido por esse coração atômico que a gente construiu aqui. Claro que um projeto desse tamanho chama atenção lá fora, né? E gera um certo desconforto. Muita gente se pergunta, ué, mas por que um país que se diz pacífico como o Brasil está construindo uma ferramenta de defesa tão, mas tão poderosa? E a resposta brasileira para essa pergunta é curta e grossa. E está resumida nessa frase aí. A ideia não é ter uma arma para atacar ninguém. A ideia é ter a ferramenta definitiva para garantir a nossa soberania. Para dizer, isso aqui é nosso e a gente protege o que é nosso. E olha que interessante, a história não é só sobre defesa, não. O programa por trás de tudo isso, o ProSub, acabou se tornando um motor gigantesco para a nossa indústria. E os resultados já são bem concretos, viu? Foi construído um parque industrial naval novinho em folha em Itaguaí, lá no Rio.
Isso gerou milhares de empregos, daqueles bem qualificados. Deu um empurrão em empresas brasileiras como a WEG, que tiveram que se virar para desenvolver componentes super avançados, e de quebra, o Brasil conseguiu acesso a tecnologias que antes eram proibidas para a gente. No fim das contas, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente vê é o Brasil se reposicionando no cenário global. Pode anotar, no dia em que o SN Álvaro Alberto entrar na água, o status do Brasil no mundo muda. A gente deixa de ser visto só como o país do agro, sabe? E passa a ser visto também como um país que domina a tecnologia de ponta em defesa. E o quão exclusivo é esse clube que o Brasil vai entrar? Bom, a gente vai ser o 7º país do mundo a conseguir projetar, construir e operar um submarino nuclear. A gente vai estar ali lado a lado com Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Índia. É pouca coisa? Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, que é a grande questão, né? Com tudo isso na mesa, esse investimento de bilhões de reais vale a pena para proteger as nossas riquezas? Ou será que o Brasil deveria estar focando essa grana toda em outras áreas? É uma pergunta complexa e a resposta, bom, essa ainda está em aberto.